falar um pouco sobre o QML Browser, que é um projeto pessoal meu, tá lá no meu GitHub. Como o próprio nome dele sugere, ele é um browser para QML. Então é como se fosse um browser HTML padrão, como o Firefox, como o Chrome, só que ao invés de ele carregar HTML, ele vai carregar QML. Ele está num estágio bem inicial, é uma interface basicamente de um browser simples. Então ele tem ações de voltar, de avançar no histórico, de fazer reload da página, tem um campo para entrada para tu digitar o URL que tu quer carregar. Então ele está no estágio bem inicial. Além disso, ele tem também, eu tentei trazer para dentro do browser a mesma experiência que tu teria com HTML, na questão de API. Então, tipo, em HTML tu tem como fazer um alert, fazer um prompt. Então eu, usando a API lá de integração do QML com C++, eu expus alguns objetos lá para dentro, na verdade, por enquanto só um, que é o objeto window. Eu coloquei esse objeto dentro do contexto do QML, então qualquer coisa que tu carregar dentro do browser que tentar usar o objeto window, por exemplo, window.alert, tu vai ter um alerta padrão, como se fosse num browser mesmo, um browser convencional HTML. Aqui eu documentei algumas coisas, alguns métodos, né? Então seria back para voltar no histórico da página, que tu pode carregar uma página e entrar em outra depois e querer voltar, que nem é num browser web mesmo, né? Pode querer avançar no histórico também, tem como avançar. Tem uma propriedade para trocar o local, a URL da página atual. Essa seria equivalente, acho que location.href, algo assim que tem no JavaScript, no HTML. Também tem a propriedade de título, title, que é para setar o título da janela atual. Isso seria em HTML como se tu criasse um elemento lá, colocasse um elemento title e escrevesse o título. Aqui não está documentado ainda, mas eu vou adicionar, que são os métodos de alert, de prompt, que é igual como se fosse no browser comum. Aqui tem as instruções de como compilar o browser. É bem simples, é só fazer um kmake, um make, né, depois de clonar. Depois de buildado o projeto, eu fiz alguns exemplos aqui. Então dentro lá do repositório do browser tem uma pasta exemplos. Então depois de buildar tem que rodar algum tipo de servidor HTTP. Pode ser o do Python mesmo, que é bem simples, que a gente só precisa servir os arquivos QML. Então tu não precisa nenhum tipo de servidor diferente do que a gente costuma trabalhar. Pode ser um Nginx, pode ser um Apache, qualquer coisa, tá? Eu estou usando Python porque é simples, né? Então eu inicio o servidor e ele começa a listar na minha porta 8000 aqui. Então basta eu iniciar o nosso browserzinho. Ó, essa é a interface dele, tá? É bem simples, como eu falei. Ele tem só como o botão de voltar, de avançar, de fazer reload, e aqui nessa barra de endereço para colocar o endereço do QML que a gente quer carregar. Então aqui é HTTP normal, né? Colocar o host, tá rodando na porta 8000. Aí aqui eu fiz um exemplo. Dentro desses exemplos aqui tem um exemplo do Chrome, do Google. Então eu rodei dentro da pasta examples, então lá vou ter que colocar /Google main. Então vamos até lá, Google main QML, pronto. Então essa página aqui, por mais que ela pareça uma página dos anos 2000 lá do Google em HTML, na verdade ela é feita em QML. Então, e basicamente aqui é só um componente de imagem, um texto, né? Botei uma bordinha, ele fiz uma decoração, e aqui dois retângulos que
funcionam como botões, só que não fazem nada, né? Só tu clica e ele te diz que não está implementado. Mas aqui tu pode até digitar como se fosse uma pesquisa. Então, no primeiro momento ele tem um comportamento como se fosse um HTML, né? Basta tu implementar uma coisa mais elaborada do que esse exemplo aqui. Eu também tenho um outro exemplo, que é um exemplo de um editor integrado dentro do QML. Então eu posso aqui definir um retângulo, por exemplo, dar uma cor para ele, uma largura qualquer, uma altura, e aí ele exibe lá. Vou fazer um outro retângulo aqui. Feito. Então esses seriam os exemplos mais simples que eu consegui imaginar no momento. Aqui eu vou mostrar um pouco do fonte desse exemplo para ter uma noção como funciona. Então aqui vamos voltar lá para a página do Google. Então veja aqui que eu comentei sobre avançar, que nem um browser, você avança, volta, assim vai indo. No Google é bem simples, ele é um QML como qualquer outro. Tá? Não tem nada de diferente para funcionar, ele só tem uma funcionalidade a mais, né, que seria esse objeto window que eu estou expondo para dentro do contexto. Então tu consegue fazer um window.title, por exemplo, e trocar o título da janela. Então, como eu falei lá, eu tenho somente uma imagem, né, que é o logo, o retângulo ali da entrada de texto, né? Depois eu tenho os botões de pesquisar e aquele alerta que quando clica lá em pesquisar ele exibe, eu chamo aqui, então faço um window.alert e ele exibe o alerta. Bom, eu acho que é isso. O projeto ainda está bem no início, não tem muita coisa ainda, mas eu acho uma ideia bem promissora. Eu gosto bastante de QML, acho que dá para fazer mais coisas com QML, né? Por que não um browser? Então fica aí, quem quiser contribuir e enviar coisas, pode mandar sugestão, ajudar a documentar mais, enviar código. Tá tudo bem simples, tudo C++ aqui, e é bem simplesinho. Então só fazer o pull request que eu reviso e adiciono no repositório. Beleza? Valeu!